Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse porta-celular com visor super fácil. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Cortei uma vez a medida de 34 centímetros por 6 centímetros, dobro aproximadamente meio centímetro de cada lateral, vinco. Se você preferir, você pode vincar no ferro de passar roupa. Dobro ao meio, alfineto para não sair do lugar. Para fazer o forro, cortei duas vezes a medida de 38 centímetros por 12. Para fazer a parte externa, cortei essa mesma medida duas vezes, mas cada um dos tecidos posicionei sob a manta acrílica, passei rapidamente o ferro de passar roupa para poder unir as partes. Para fazer a linguetinha, cortei duas vezes a medida de 8 centímetros por 6 centímetros. Um dos tecidos passei sob a manta acrílica, dobro os dois tecidos ao meio, arredondo um dos cantos e na máquina de costura começo fazendo o retrocesso, passo a costura na parte arredondada e finalizo com um pequeno retrocesso. Para fazer o visor, cortei esse plástico cristal na medida de 20 centímetros por 12 e para fazer certinho a marcação, eu marco o tamanho do meu celular em um papel, corto na marcação, dobro o papel ao meio, dobro novamente, arredondo os cantinhos. Um dos tecidos que está com a manta acrílica eu posiciono sobre o tecido do forro, com a manta acrílica virada para o lado de baixo, rente nas laterais, alfineto para não sair do lugar. O outro tecido que está com a manta acrílica, eu vou fazer as marcações para poder fazer o visor. Posiciono a manta acrílica para o lado de baixo, sob o tecido, posiciono o tecido do forro, rente nas laterais, para não sair do lugar, vou usar esses grampinhos. Se você não tiver, você pode usar alfinete. Posiciono o papel com a medida no meio, faço uma marcação. Na máquina de costura, passo uma costura na tira, vou costurando e tirando os alfinetes, sempre no começo e também no final de cada costura, não esquecer de fazer um pequeno retrocesso. Na linguetinha, faço uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Para não repuxar na hora de desvirar, faço piques na parte arredondada, desviro, arrumo certinho, passo uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor da costura que a gente acabou de fazer. Para fechar o nosso porta-celular, cortei o velcro com 4 centímetros, separo as partes e uma delas posiciono na parte arredondada, passo uma costura ao redor. O tecido que eu fiz a marcação, eu passo uma costura sob a marcação. Se você gosta de vídeos de costura e faça você mesmo e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando um monte de vídeo, tem um mais lindo do que o outro. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui no canal capa para cadeira, tapete, pano de prato, peso para porta e um monte de coisa, uma coisa mais linda do que o outro e super diferente. Então se você não é inscrito, já se inscreve para poder acompanhar as novidades aqui no canal. Corto na parte interna, rente à costura, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que a gente acabou de fazer. Viro o forro. Para ele poder ficar no lugar, eu vou usar esses grampinhos, mas na sequência passo no ferro de passar roupa. Depois de passar, posiciono sob o plástico cristal e para não sair do lugar, uso os grampinhos para poder fixar nas laterais. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina.
Viro com o plástico cristal virado para o lado de baixo, posiciono a linguetinha rente na lateral, alfineto para não sair do lugar. Para dar acabamento na parte de cima, eu vou usar o viés com 2 centímetros de largura. Viro o plástico cristal para o lado de cima, o viés abro apenas uma das laterais, posiciono rente na lateral do tecido, passo uma costura em cima da dobra do viés, fazendo um retrocesso no começo e também no final, viro, posiciono a lateral do viés sob a costura que acabou de fazer, passo uma costura para poder rebater. Para fazer a parte de trás, coloquei o lado do forro virado para o lado de cima, a tira posiciono deixando aproximadamente 1 centímetro de distância da lateral, abro um dos lados do viés, posiciono rente na lateral, passo uma costura sob a dobra do viés, viro, passo uma costura rebatendo, tiro o alfinete, viro a tira para o lado de cima, passo uma costura para poder fixar, posiciono avesso com avesso, viro a linguetinha sobre o tecido, faço a marcação da altura para poder pregar a outra parte do velcro, passo uma costura, dobro o tecido ao meio e na parte de baixo arredondo os cantos. Posiciono avesso com avesso do tecido, viés sob viés, uso o grampinho para não sair do lugar. Corto o excesso do tecido, deixando também arredondado. E para dar acabamento na lateral, uso o viés, abro uma das laterais, posiciono rente na lateral, dobro aproximadamente 1 centímetro para o lado de baixo, começo a costura com um pequeno retrocesso, costurando sob a dobra do viés. Corto aproximadamente 1 centímetro a mais para poder dobrar para o lado de baixo do nosso porta-celular. Finalizo com um pequeno retrocesso. Corto todo o excesso do tecido e também do plástico. Desse jeito facilita muito na hora de rebater. Viro o viés. Dobro sob a costura. Costuro, não precisa puxar o viés, apenas dobrar sobre a costura e costurar. E ficou assim o nosso porta-celular. Olha só que lindo! Ao invés de colocar essa alcinha, você pode colocar uma alça maior com regulador e usar como bolsinha lateral. Agora é só colocar o celular dentro e usar. E o melhor de tudo é que esse plástico cristal não impede de você mexer no celular mesmo dentro da capinha. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.